Ok, a gente começa aqui, depois nós vamos então dar uma caminhada aí, porque nós vamos contar com a participação de vocês. Nós vamos fazer um workshop. Vocês sabem o que é um workshop? Sabe o que é um workshop? Não? Eu vou dizer, work significa trabalho, shop, mulher. Evidentemente, as mulheres não concordam com essa parte, né? Porque hoje em dia a questão é muito mais dinâmica. Homens e mulheres acabam sendo consumidores. Vocês já foram convidados para fazer alguma palestra? Quem já foi aqui, por favor? Ah, boa parte, não é? O pessoal já fala em público, já foi convidado. Quando foi convidado, sentiu assim um certo friozinho na barriga? Um suor frio na mão assim também, no rosto. Sentiu que o coração bateu de forma mais acelerada? A perna parece que vai dar uma bambeada. Sentiram isso? Sério? Pois vocês podem ficar absolutamente tranquilos, porque isso é um comportamento normal. Todo mundo que sente isso é uma pessoa normal. Seria normal se não sentisse esses sintomas, porque toda vez que a gente vai falar em público, nosso coração bate. A gente sente um certo frio na mão, a perna parece que vai dar uma bambeada e a gente sente o coração batendo mais acelerado. E as pessoas que têm a face ruborizada, como é o meu caso, costumam mudar de cor. Esses é que são de fato as pessoas de cores. Eu sou um homem de cor, por exemplo. Ora estou branco, ora vermelho, uma cor tom roseada. E outro dia, Afonso, eu tive assim a grata insatisfação de ler numa obra dita mediúnica que as pessoas de tez rosada são espíritos inferiores. O autor espiritual com o médium inspirado acertaram no meu caso. No nosso caso, né, moça? Mas não na regra geral, por favor. Então a gente tem que ter bom senso. Nós vamos conversar um pouquinho aqui também sobre a questão de como nos prepararmos para falar em público. A gente que já fala em público, nós somos experientes, não é isso? Não precisamos de mais nada disso, é verdade? Claro que não. O grande equívoco que a gente comete é pensar que nós estamos preparados, que nós estamos em condições absolutas, que já está tudo pronto e nós não temos o que mais desenvolver. Se isso acontecer, realmente a gente não vai ter mais o que desenvolver. É melhor ficar sem fazer. Porque se nós formos fazer, a gente está o tempo todo se preparando, o tempo todo se capacitando, se desenvolvendo. E por isso um workshop significa uma oficina de trabalho, é um seminário, é um bate-papo que nós vamos ter aqui, não propriamente uma palestra formal, mas algo mais descontraído, mais à vontade, que eu gostaria de contar com a participação de vocês. Podemos fazer assim? Então a nossa pauta é essa daí. Para esse dia, para esse sábado, é exatamente a gente discutir sobre, ou analisar ou falar sobre o medo. O medo. O que é o medo e de onde ele vem? Vamos parando para pensar exatamente em cada tópico. Como se manifesta o medo? Como é que esse medo nasce? Como é que ele se mostra? Quais são os efeitos do medo? E o medo nos traz, o que ele nos causa? E o que é mais interessante para todos nós? Como é que a gente supera esse medo?
a inibição, o nervosismo de falar em público. Como é que a gente faz isso? Essa parte que nós vamos tratar está exatamente no capítulo 3º deste livro, Como Falar em Público Sem Desencanar de Medo. O Simonetti esteve aqui há pouco tempo, não é? Essa obra foi editada lá pela SEAC, que é a editora que também publica os livros do Simonetti. Ele fez a apresentação da obra e é um dos entrevistados, porque um dos capítulos do livro é exatamente de entrevistas com oradores brasileiros. E aqui nós temos o capítulo 3 que trata do medo. Exatamente, a gente vai dissecar um pouquinho esse assunto, tratar um pouquinho disso. E eu estou aqui, Afonso, cada palavra que eu uso, eu estou cuidando, porque Alírio de Cerqueira, já ouviram falar? Do Mato Grosso, ele escreveu uma obra Comunicação e eu estava lendo já o trecho final e ele dizia assim, cuidado com as palavras, porque as palavras podem ser positivas ou negativas. Então, quando a gente usa uma palavra, por exemplo, você usa discutir, parece que discutir dá um tom de briga, não é isso? Vamos polemizar, vamos discutir, vamos debater. E aí ele sugere a gente utilizar uma palavra um pouco mais leve. Por exemplo, analisar, conversar, dialogar. E aí a gente vai pensando em que termos nós podemos utilizar na nossa fala. Sejam os termos sempre os mais adequados, os mais positivos. Bom, o que é o medo e de onde ele vem? Nós vamos fazer o seguinte. Som. Estão ouvindo ou não? Dá para ouvir? Tá? Nós vamos deixar esse microfone aqui mais à disposição de vocês, tá certo? E aí a Regina nos dá um apoio, por favor, para que à medida em que a gente solicitar uma participação, vocês o façam espontaneamente. Tá certo? Quando não for espontaneamente, nós vamos sugerir espontaneidade. De tal forma que todo mundo vai participar. Então, o que é o medo e de onde ele vem? Rapidamente, alguém para ler para nós, por favor. A Regina vai passar o microfone. Pode levantar a mão quem gostaria de ler. Ótimo. Você vai ler no microfone, por favor, porque está sendo gravado, ok? Bem alto aí, você está no microfone para todo mundo ouvir. Os medos fazem parte de nossa natureza. O que significa isso? Que o medo é natural. Se ele é natural, é o quê? Todo mundo tem, a não ser que a pessoa não seja natural. Se a pessoa for natural, ela vai ter medo. O medo faz parte da nossa natureza. São mecanismos que preservam a vida. Então, o medo é um mecanismo de preservação da vida. O medo é uma coisa boa ou ruim? A resposta depende. Pois é, o medo pode ser uma coisa boa ou, se exagerado, pode prejudicar. O medo em si não tem nada de mal. O problema é como nós trabalhamos esse medo. O ideal é que nós trabalhemos para dominá-lo, ou pelo menos aprender a lidar com ele. E não deixar que ele nos trabalhe e nos domine, porque aí começa a ficar preocupante a ponto de afetar a nossa normalidade, a nossa naturalidade. Aí o medo passa a dominar, nos tira do ambiente social, porque a gente não consegue estar diante de um público, por exemplo, e isso tem consequências que podem ser, inclusive, muito infelizes. Mas o medo é um mecanismo de preservação da vida. E essa psicóloga aí, que é a Lourdes Possato, ela ensina que se nós não tivéssemos medo, nós seríamos... Olha que palavra forte, expressão forte que ela utiliza. Nós seríamos como suicidas em potencial. A criança tem medo? Tem ou não tem? Não. No início ela não tem. Depois ela o quê? Vai desenvolvendo o medo. Às vezes ela já tem uma preservação natural, por instinto de conservação. Já reserva a vida. Mas, por exemplo, ela não tem noção do perigo. Então ela não tem o medo da altura, concordam?
Aí ela não vê que a altura, a depender da situação, vai colocá-la em risco de morte. Então ela não dimensiona o perigo e pode estar numa altura e a mãe vai e chama o pai. Opa, não pode. A criança vai com o dedinho direto aonde? Na tomada. O que o pai e a mãe falam? Não pode. A criança já vai logo de pequena aprendendo uma série de nãos. Só que se ela colocar o dedo uma vez e levar um choque, quando é que ela vai colocar o dedo lá de novo? Nunca mais. Por quê? Ela sabe que aquilo dói, então ela passa a ter medo e até como instinto de preservação. Oi? Pode. Aí de repente vai gostar de ficar levando choque, não é? Leva 1, 2, 3 vezes, depois já deixa a rebeldia de lado porque não quer mais esse choque. Mas esse medo que vem, uma prevenção, vai nos ajudar a estabelecer a nossa própria vida, a manter a nossa vida, porque senão nós estaríamos correndo perigo o tempo todo. O medo é esse mecanismo natural, faz parte do nosso instinto de conservação. E todos nós temos medo, porque ele também é algo natural. Se o medo é algo que faz parte da nossa natureza, onde é que está o medo, gente? Está dentro de nós. Concordam? Todo o pessoal, você que está aí no fundo também, o medo está dentro de nós. Guardem essa informação porque é importante. Como é que o medo se manifesta? Aqui nós vamos elencar didaticamente 5 formas de manifestação do medo, não necessariamente nessa sequência, mas todas elas são importantes. Primeiro, a timidez. A pessoa vai revelar um comportamento de timidez, tendo como pano de fundo, como base dessa emoção, desse estado comportamental, o medo. E o que é a timidez propriamente? É um acanhamento. É uma maneira da pessoa não se manifestar diante de outros. A pessoa tem uma certa reserva, é recatada, ela foge do público, não é isso? É mais ou menos a pessoa tímida. E aí ela tem medo do quê, gente? De se expor, O que é a exposição? É estar diante de. Então nós estamos diante de um público, nós estamos expostos a um público. Quando nós estamos expostos, nós estamos sendo o quê? Observados. O palestrante, o orador, o falador, aquele que está à frente, ele é observado quando? O tempo todo. O tempo todo. Então o tímido tem medo de se expor, porque ele sabe que vai ser o quê? Observado. Pois não. Isso. Exatamente. Muito bem. Isso. Nós vamos chegar na fobia social em outros níveis de manifestação do medo. Pode realmente, a timidez pode inibir uma manifestação natural do indivíduo no meio social, no meio público, aí ele vai se isolando. Pois é. Quem já sentiu aquele medo e uma vontade meio que desesperada de sair correndo quando está diante do público? O tímido tem isso, ele não quer enfrentar. Olha a expressão, tomando aqui a didática de Alírio de Cerqueira. Enfrentar. Nós enfrentamos o público? O palestrante, o orador, o falador, ele enfrenta o público? Não. Ele está de frente, mas ele não enfrenta no sentido de estar assim, um debate, uma discussão, como se o público fosse inimigo. O público geralmente é o quê, gente? De um modo geral, o público espírita é receptivo. Ele está ali para ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem de esclarecimento, de consolo. Então, ele está receptivo. Não é inimigo, não é oponente. Por isso que não é um enfrentamento do público. Mas o tímido, ele se sente diante disso, porque ele está exposto. Ele está sendo observado
E aí nós vamos ver essa manifestação do medo, que tem a ver também com o próximo, que é a insegurança. Como é que se manifesta essa insegurança? O microfone já está bom? Quem gostaria de ler para nós com o microfone, agora sim a colega? O microfone funcionando. Insegurança. A parábola dos talentos, narrada por Jesus e registrada por Mateus 26, 14 a 30. É rica em informações e dela podemos extrair inúmeras lições. Muito bem. Vocês se lembram da parábola dos talentos? Quantos talentos eram? Contem, por favor. Quantos talentos eram? Vamos relembrar? Isso aqui e isso aqui. Confere? Um senhor tinha uma viagem para fazer. Era um senhor que tinha propriedade, tinha riquezas, tinha lá os seus recursos. Ele chama 3 dos seus funcionários, que eram os mais competentes, e dá àquele que era o mais competente de todos, quantos talentos? 5. 5 talentos. Chama o segundo, que tinha um nível intermediário de competência, e lhe atribui 2 talentos. Chama aquele que era o menos competente dentre os 3 e lhe dá 1 talento. O senhor ia fazer uma viagem, depois ia voltar. O que são talentos? O texto evangélico é para ser traduzido. A simbologia que Jesus colocou nas suas palavras é para que o falador, o explicador que está à frente, ele traduza, ele explicite, ele coloque de tal maneira que se torne inteligível ao público. O que são talentos? Que a palavra-chave da parábola dos talentos, talentos. Recursos, que mais? Dons, que mais? Oi? Habilidade, oportunidade. Esses são os talentos. O Senhor passou para aqueles indivíduos oportunidades do quê? De trabalho, de desenvolvimento, de ampliação do seu negócio, da sua área de atuação. Oportunidade de aproveitar o tempo para fazer algo de útil ao semelhante. Ofertou para eles o quê? Recursos que podem ser inclusive materiais, para que pudessem ser ampliados no benefício das suas propriedades. Então, de acordo com o nível de competência, ele atribui 5, 2 e 1. Quando ele retorna, o que é necessário que os funcionários, que os servidores façam? Eles vão prestar contas. Quem é que deve prestar contas na vida? Todos nós, sem exceção. Todos nós devemos prestar contas. Então vejamos, se eles foram convidados e convocados à prestação de contas, veio o primeiro e entregou quantos dos 5 talentos? 10. Havia duplicado. Chamou o segundo prestou contas, devolveu quantos talentos? 4. Chamou o terceiro, que havia recebido 1 talento, quantos talentos ele devolveu? Apenas 1. Por quê? Porque o senhor da via era rigoroso. Aquele senhor da vinha era um senhor que haveria de cobrar as contas devidas ao talento que havia ofertado. O que nós achamos que Deus faz conosco? Não com severidade, mas com bondade. É exatamente a prestação de contas que nós devemos fazer. Primeiramente, a nossa própria consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 de O Livro dos Espíritos, terceira parte. Onde está escrita a lei de Deus? Então, nós temos que prestar contas à consciência. A consciência, no dizer de André Luiz, é essa bússola que aponta o norte, o sul, o leste, o oeste, exatamente mostrando o caminho que nós devemos seguir.
Toda vez que a gente faz uma coisa boa, nossa consciência o quê? Fica leve. Se a gente faz alguma coisa errada, a consciência pesa. O que significa isso? É porque nós transgredimos a lei de Deus. Se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, e o bem representa a aproximação da criatura ao Criador, a aproximação do filho ao pai, ou do pai, nós precisamos agir de acordo com os desígnios de Deus. Quando não agimos, a gente se desvia e aí nós temos a consciência pesada, porque vai apontar. Então aqueles foram chamados à prestação de contas. Foram bons servidores os 2 primeiros, que multiplicaram, porque investiram. Só que aquele terceiro, que era o menos competente deles, faz o quê, gente? Ele enterra o talento. Por que ele enterrou o talento? Porque ele sabia que devia prestar contas e que o Senhor era rigoroso. Mas ele enterra por um motivo. Qual foi? Medo. Medo manifestado na forma de insegurança. Era uma pessoa insegura. Então, por medo, enterrou o talento. É preferível deixar aquele talento e devolvê-lo do que correr o risco de perdê-lo. E aí o Senhor faz a avaliação e diz que ele é o quê? Um bom ou um mau servo? Nós estamos enterrando os nossos talentos? O que significa enterrar um talento? Uma oportunidade? Deixar de aproveitar um momento? Se somos convidados a falar, por exemplo, numa palestra, uma abordagem numa casa espírita, por que recusar? Ah, Geraldo, eu não me sinto capacitado para isso. Vai se preparar. Não consigo falar sobre esse tema. Diga claramente, esse tema eu não consigo tratar ainda, porque eu não estou preparado para isso. Mas outro tema eu poderia abordar. Seja humilde. Mas não deixe de colaborar na sua potencialidade, na sua capacidade. Esse é o convite que nós estamos recebendo. Porque senão nós vamos enterrar o talento. Quando o Richard Simonetti faz a apresentação aqui do Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, ele coloca exatamente aquela passagem dos mensageiros. Lembram-se dos médiuns que eram preparados no centro de mensageiros, em nosso lar, para a reencarnação. Tinham um aparato suficiente, os recursos, a predisposição para o trabalho na educação mediúnica, no serviço ao semelhante, no auxílio ao próximo. No entanto, a maioria deles retorna ao plano espiritual na condição de falidos. Qual será a condição que nós vamos retornar ao plano espiritual? Nós temos tempo ainda, meus irmãos. Temos tempo. E a gente precisa aproveitar a oportunidade. Esse é o convite que está sendo feito. Então nós vamos nos preparando. Uma das formas de manifestação do medo, então, é a... Qual foi mesmo que a gente viu? Timidez. Agora, insegurança. Outra maneira, ansiedade. Quem gostaria de ler para nós? Ótimo. Ansiedade. Uma dificuldade que sentimos quando desejamos nos comunicar é a ansiedade para falar em público. Geralmente, ficamos ansiosos, agitados, nervosos, tensos e até podemos entrar em pânico. Gaguejamos, trememos, ficamos ruborizados quando imaginamos ser observados e avaliados pelos outros. Então, aqui ansiedade. Alguém se sente assim, ansioso? Não. Não. Pode, o microfone, por gentileza. O tema é ansiedade. A minha pergunta é, desde a apresentação do tema, não há uma distinção entre uma palestra técnica de fundo científico e aquela em quais somos medianeiros de uma mensagem? Vamos tratar disso depois, tá? Okay. Por hora nós estamos falando do medo. Isso está na pauta na segunda parte do nosso workshop. Questão ansiedade. Só por disciplina, tá? Nós vamos ficar na ansiedade. Não seja ansiosa. Pois não, um amigo lá, a Regina, isso, vem até assim que a gente vai compartilhando. Ansiedade.
Qual é o ponto crucial da ansiedade? Está exposto aí no slide. Bom, antes de mais nada, eu gostaria, já que foi falado sobre o medo, eu me manifestei simplesmente para... achei necessidade de falar que o medo é exatamente o oposto da ansiedade. O medo é uma coisa que nós não queremos e a ansiedade é uma coisa que nós queremos. E nós sofremos com as duas coisas. O medo que nós não queremos, nós temos a tendência de atraí-lo. A ansiedade que nós queremos, nós temos a tendência de afastá-la. Então, o que nós temos que ter? Basicamente, é o equilíbrio entre essas duas coisas. Basicamente, era essa consideração que eu tinha que fazer. Mas quer que eu leia esse texto aí? Já foi lido. Quais são? Muito boa colocação. Todas as contribuições são muito ricas e eu quero mesmo que vocês, participem, por favor. A gente vai interagindo. A melhor forma de comunicar é compartilhar. O comunicador, ele difunde, divulga, mas, sobretudo, ele compartilha. Quem é professor de espiritismo? Facilitador, monitor, evangelizador, mas nós todos, em relação ao espiritismo, somos aprendizes. Aprendizes. A nossa postura, em termos do espiritismo, é de aprendizes. Isso não significa que a gente não deva compartilhar. Compartilhar é uma via de mão dupla, vai e volta. Nós compartilhamos, nós trocamos, é um intercâmbio. Então, em dado momento você está até ensinando, entre aspas, em outro momento você está aprendendo. Mas aquele que supostamente ensina é o que mais aprende. Então, quais são as palavras-chave aqui com relação à ansiedade? Por que a pessoa fica ansiosa especificamente no quesito de falar em público, de estar diante de um público? É o medo do quê? Porque está sendo observada. A pessoa tem medo de ser observada. E mais que isso, de ser avaliada. Olha, julgada, o pessoal falou. Olha a diferença de julgamento para avaliação. Avaliação é julgamento? Não. É uma análise. Não é para condenar, nem para libertar. Porque não é aqui um julgamento, mas é uma avaliação. E aí, então, pergunto de maneira bem direta, o orador deve ser avaliado? A dimensão da fala e a palestra espírita, Valdeir, um companheiro nosso lá da FEB, da FEDEF em Brasília, presidente de Casa Espírita, escreveu só publicado pelo Clarim. Ele dedica um capítulo inteiro aqui sobre a avaliação do palestrante. Como é importante o palestrante ser avaliado. E a gente toma normalmente esse aspecto como o quê? Um bicho papão. Não, se eu for ser avaliado, eu não vou falar naquela casa espírita. Por quê? Falta de humildade, orgulho, ou a pessoa acha que não precisa ser avaliada? Qual é o problema em ser avaliado? Nenhum. A avaliação existe para promover a melhoria. É para melhorar, não é para condenar, não é para julgar o indivíduo. É para que ele se aperfeiçoe no que está fazendo. E aí você tem a maneira de avaliar. Aqui tem inclusive um roteirinho, um encaminhamento de uma ficha, tudo explicado. Porque nós podemos implantar isso na nossa casa espírita de maneira que não seja traumática, conversando com os palestrantes. E há casos concretos, por exemplo, de palestrantes que se recusam. Não, se eu fosse avaliado, eu não vou falar na sua casa espírita. Então não venha, meu amigo, porque nessa postura você não dá o exemplo primeiro que Jesus nos deu ao vir a este mundo, que é o da humildade. É vaidade, é vaidade. E quantos oradores vaidosos não existem? E quanto público não faz com que o orador se torne uma estrela? Meus irmãos, eu já ouvi assim, indivíduos, porque a gente percorre o Brasil, indivíduos do público dizendo, antes de fulano de tal, o espiritismo era um. Depois dele, o espiritismo é outro. O coitado nem começou a fazer uma tarefa ainda.
O público fala o que sente, o que pensa, e a gente tem que saber dosar. Aí a recomendação de Chico, a recomendação de Divaldo, a recomendação de Ivone, as recomendações aqui. Tem nesse livro, Como Falar em Público, nós entrevistamos 15, 16 oradores. Fizemos 15 perguntas, as mesmas perguntas para cada um deles. E a primeira foi no sentido se tinha medo de falar em público. E tem um que responde no sentido do elogio, que tem a ver com avaliação. O orador pode ser elogiado? Vamos pensar, depois responder. O orador pode ou não pode ser elogiado? Sinto dizer, pode. 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 Dever é outra história. O público pode elogiar, falar, olha, gostei demais e vem, então fala. Eu fui fazer um trabalho, estava inclusive ali em Petrópolis, o nosso colega aqui que está fazendo a cobertura jornalística, nós tivemos a satisfação de estar junto dele. E aí depois um rapaz fez uma palestra, Afonso, uma palestra maravilhosa. Eu ia fazer um fechamento e tal, e o rapaz fez a palestra antes. E uma senhora que estava acompanhando, depois nós fomos tomar um chá, um caldo, e ela ficou falando, elogiou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu quase levantei da mesa. Porque chegou a ser uma situação tão constrangedora, tão desagradável, que a pessoa não sabia mais onde colocar. Sabe onde se colocar? Porque aí o público pode fazer isso? Pode. O orador, o problema não está no elogio. O problema está no quê? No orador acreditar nele. Porque o elogio deve ser assim, um incentivo, um estímulo. E tudo que a gente receber de elogio, a gente tem que entender assim mesmo, como estímulo. Nós vamos chegar lá ainda. E nós vamos direcionar toda essa, digamos assim, confraternização, toda essa alegria para o Espiritismo. É a recomendação dos amigos espirituais. Direcione ao Espiritismo. Quem merece isso é o Espiritismo. Exatamente. No mesmo caso, o elogio e a crítica, que são os dois opostos ou extremos, mas estão muito próximos. Então você tome a crítica não como pessoal, mas como uma oportunidade de melhoria. É assim que a gente entende qualidade. O problema é uma oportunidade de melhoria, não é algo intransponível. Então vejamos aqui, a questão da avaliação é um ponto crucial que a gente precisa trabalhar. E precisa ser algo assim mais natural, mais espontâneo. A gente tem muita dificuldade ainda nesse sentido. Desde a formação de base, quando vem as avaliações, as provas, não é isso? A gente se sente meio assim tolhido, pode ser reprovado, imagina? Então, é esse ranço que tem a avaliação, quando deveria ser um processo natural. E nós estamos falando isso aqui porque é uma coisa que a gente enfrenta. Vou ficar ansioso porque eu vou ser avaliado. Se você entender isso de maneira mais natural, vai ficar mais fácil. Tudo bem? Então, timidez, insegurança, ansiedade. E agora o estresse. Quem pode ler para nós? Outra manifestação do medo. O medo se manifesta também pelo estresse. Esse senhor de camisa azul está de óculos, está aí, já daqui a pouco, tá? Estresse. Atualmente ouvimos de pessoas das mais variadas idades: estou sem tempo, estou correndo, que cansaço, estou estressado. Saem, aliás, sem saberem exatamente o significado da palavra estresse. Então, muita gente diz isso mesmo, né? Estou estressado, não estou aguentando mais. O que é o estresse, afinal? Em português, nós temos aqui um vernáculo presente, no bom sentido assim de entendimento do nosso idioma, que é o querido Afonso. Então, o estresse se escreve assim, ele não aceita não, mas estresse em português é exatamente assim que se escreve. Não é estresse, porque isso é em inglês, né? O que é o estresse? É o quê? Um esgotamento. Esgotamento orgânico, esgotamento físico, esgotamento mental, psíquico, até espiritual. O estresse é uma gota d'água. A represa está ali quase para estourar. Aí vem uma gota d'água e a pessoa não resiste mais.
Estou estressado, não aguenta mais. Aí o corpo faz o quê? Reage. Reage de que forma? Buscando a chamada homeostase, o equilíbrio. Se eu, de certa maneira, esgotei, abusei das minhas forças, eu vou precisar do quê? De repouso. Quando eu não faço isso voluntariamente, o corpo me obriga a fazer. Aí eu preciso descansar até pela chamada enfermidade. Enfermidade. É uma bênção, é uma pausa para que a gente possa pensar um pouquinho. Vocês acham que há espírita estressado? Geralmente o estresse vem por um acúmulo, concordam? A pessoa tem muita coisa, faz muita coisa ao mesmo tempo, não sabe dizer não. Vejam se a gente identifica alguém, tá? Vai tentando identificar alguém e ver se esse alguém não é si mesmo, você próprio, ou você mesmo ou si próprio. Veja, se eu estou estressado, no início do ano passado eu tive uma segunda crise de nervo ciático. Quem tem nervo ciático aqui, permaneça como está. Todo mundo tem nervo ciático. Agora, quem é colunável aqui? Quem é colunável conhece esse termo, é que dói, não é? Dói. Então, o nervo ciático é um nervo majestático ou majestoso. A gente deve fazer reverência a ele, porque realmente vamos alongá-lo, vamos esticá-lo, vamos cuidar direitinho. Assim como de todas as células, os tecidos, os órgãos do nosso corpo, para esse equilíbrio, para a saúde integral. Aí a mente também com bons pensamentos, a saúde com os exercícios físicos, orgânicos que a gente precisa fazer. Depois que eu tive uma primeira crise, eu não dei muita atenção. Depois que eu tive a segunda, eu fiquei 3 meses de molho. Eu dava 3 passos e tinha que sentar, porque eu não conseguia ficar ereto. Aí eu fui seguir toda a prescrição médica, não tinha como não. E até hoje eu faço alongamento diário, a minha maneira, mas um alongamento do ciático específico, antes de dormir e depois que eu acordo. O primeiro movimento que eu faço é esse alongamento específico ciático, porque senão alongar dói. A gente vai aprendendo aos poucos. O estresse é pedindo assim uma pausa. Espera aí, meu amigo, olha, não precisa disso tudo. Ninguém e nenhum de nós aqui é super-homem e nem Mulher Maravilha. Nós não somos insubstituíveis. Por outro lado, nós, de fato, somos insubstituíveis no que nós estamos fazendo, a maneira que nós estamos fazendo, no tempo que nós estamos fazendo, não pelos outros, mas por nós. Veja se eu me coloco de maneira clara, por gentileza. Porque quando nós estamos fazendo alguma coisa, a responsabilidade não é de outro ou de outrem, é nossa. E aquele momento é uma oportunidade que Deus nos concede na condição de instrumentos que nós nos tornamos. E a gente precisa aproveitar. Se passar, outro fará, talvez bem melhor do que nós. Por que não? Porque não somos assim aquela competência, mas poderemos adquirir competência no exercício. E Deus nos concede esse tempo, essa oportunidade para a gente aproveitar. Por isso que cabe o cuidado para não deixar chegar no estresse. Vai se avaliando, vai se olhando, vai se percebendo. E uma coisa muito curiosa que a gente vai ver, como o tempo é muito rápido, nós precisamos aprender a respirar. Como é fundamental a respiração na nossa vida. E a gente respira com um processo de inspiração e de expiração. Por que isso é importante para a fala? Nós falamos a hora que estamos inspirando ou expirando? A fala é o quê? A fala é o som que se propaga pelas ondas, não é isso? Então é uma expiração, é uma projeção, é uma vibração, é uma emoção. É isso que tem que representar a fala do palestrante. Ele fala com o coração.
Isso é que faz a diferença. Mas ele toca também a razão. E é por isso que nós vamos respirar. Se alguém falar no momento da inspiração, vai falar para dentro. E ele mesmo vai se auto... Eu não vou usar a sequência da palavra, que é muito pesada, não precisa disso. Mas vocês entenderam. Quando a gente fala, a gente está expirando. Vamos fazer o exercício, então? Quantas? Se eu estou falando com o microfone, não há necessidade de eu trabalhar a projeção vocal, porque o próprio microfone me enseja isso, naturalmente. Então, eu não preciso falar ao microfone como se eu fosse, com todo respeito aos nossos irmãos dessa área, um sindicalista. O sindicalista está acostumado a falar ao grande público, ao povo, e ele fala com ou sem microfone do mesmo jeito, gritando. Então, não nos compete falar ao microfone projetando a voz dessa maneira. Isso não significa que deve ser um monocórdio. Deve ter toda a dinâmica que a gente vai ver na sequência. Mas, evidentemente, eu não vou projetar a voz para que você me ouça. Está me ouvindo? Você aí perto? Está ouvindo? Você está ouvindo? Você que vem caminhando aí, não pode falar? Está concentrada. Agora. Então veja como é importante. Um salão assim amplo como esse, se você tiver sem microfone, vai comprometer. Você precisa do microfone. Daí a preparação do palestrante, do orador, é você verificar também os recursos, que a gente vai tratar disso rapidamente. O salão é amplo, não tem microfone, eu vou fazer como? Você consegue falar projetando a voz assim, com exercício, durante algum tempo, mas não pode forçar. Tudo bem? Vamos aprender a respirar, porque a gente respira todos os dias. Vamos ver como uma respiração é interessante. Como é que a gente respira? Inspira pelo nariz e expira pela boca. Vamos fazer isso? Só que é o seguinte, olha que gostoso, né? A gente já vai sentindo. Vamos aprender que a gente tem aqui uma respiração que a gente chama de peitoral. Quem é que trabalha com música? Tem alguém aqui da área de música, teatro? Quem não trabalha com teatro nem música aqui? É interessante, né? Isso você descobre, pessoal. Então, vamos fazer a respiração peitoral. Vocês podem ficar absolutamente à vontade, mas de pé, por favor. Rapidinho. Eu estou muito tenso. Começa a relaxar um pouquinho esse estresse, essa ansiedade, essa timidez com essa respiração peitoral. Movimenta mesmo, sobe, depois solta tudo de uma vez. Vamos fazer agora uma respiração diafragmática. Essa é um pouquinho mais complicada, né, Afonso? Né, Tânia? Já é mais o pessoal que realmente trabalha com música, mas quem fala é muito importante. Até colocamos a mão assim que a gente chama vulgarmente de boca do estômago, não é isso? Onde está o diafragma, então, para a gente sentir. Nós vamos inspirar profundamente pelo nariz, reter esse oxigênio por um tempo e depois vamos expirar pela boca, só que com os dentes semicerrados, pouco fechados, como se estivesse esvaziando uma bexiga. Isso, isso. Enche e depois você vai esvaziando, tá bom? Essa é a nossa imaginação aqui, por isso a mão aqui para ajudar. E vamos fazer o som da bexiga esvaziando, tá bom? Vamos lá então. Primeiro inspira, retém o ar e depois expira como se uma bexiga ou um pneu de bicicleta esvaziando. Todo mundo juntos, vamos.
Uma segunda vez, todo mundo junto. Nós vamos começar a expirar a hora que eu abaixar a mão. Para fazer o barulho, para fazer o barulhinho, se fizer com a boca fechada, não tem como que você vai soltar o ar pela boca fechada. Não entendi. Então, só que o dente cerrado, semifechado, é para o quê? Para você valorizar o ar, o oxigênio, para não jogar logo de uma vez, tá certo? Então vamos lá de novo, inspirando, não é? Só vão soltar o ar que eu baixar a mão, é que isso. Calma, segura o ar um pouquinho, são 5 segundinhos, coisa rápida. Vamos de novo, todo mundo, vamos lá. Começa a inspirar, ó. Não pode fazer. Não pode. É um só fôlego. O que significa isso, gente? Exercício. Vamos fazer esse exercício sempre que acordar, sempre no momento mais tenso do dia. Aí você pode falar, como é que eu vou fazer isso? Eu vou me deslocar? Eu vou chamar atenção? Não. Você pode fazer só a respiração, sentindo mais. Projete o oxigênio para a frontal, não aqui atrás. Projete para frente. Jogue o ar ali, retém esse ar, valorize o oxigênio e depois você libera vagarosamente, lentamente. Você vai sentir uma oxigenação cerebral, vai sentir até um pouquinho de tontura. Alguém sentiu meio tonto? Ó, tá vendo? Vai sentir um pouco sonolento, vai bocejar. Isso faz parte de um processo natural do nosso organismo. Olha como é gostoso, né? A gente saber utilizar esses recursos naturais. A respiração é fonte de vida. E outra, vamos nos preparando, porque os espíritos de luz só respiram, viu, gente? Então a gente tem que se preparar. Obrigado pela participação. O estresse, então, é algo que a gente tem que trabalhar. De preferência, evitar que aconteça, mas se vier a acontecer, que a gente possa enfrentá-lo com dignidade. Ninguém está isento, ninguém está imune. Mas existe um outro nível da manifestação do medo que é mais grave, que é exatamente esse aqui, ó. A depressão. Quem é que pode ler para nós? Aquele senhor ali de camisa azul aqui, de óculos, ele está assim, ansioso para poder ler. Por gentileza. Depressão. Encontrada nas mais diversas culturas. A depressão é ocorrência comum no mundo contemporâneo. Indubitavelmente, configura-se como um dos grandes problemas humanos da atualidade. É a depressão. A depressão é uma doença moderna, gente? Não. Ela é classificada modernamente, até pelo CID, não é? É o CID que é mesmo? É Código Internacional, não é disso? De doença. Então, esse código, ele já inclui a depressão como uma doença mesmo. Vale dizer, gente, se a pessoa está deprimida, ela precisa ser o quê? Tratada. Precisa fazer o tratamento adequado, até, se necessário, com medicamento. Porque a depressão pode ter um componente genético, hereditário. Ah, Campete, mas isso é puramente material, então, a depressão? Quem disse que a genética, a hereditariedade é material? Onde é que está a fonte da genética, da hereditariedade? Na matriz do corpo físico. Qual é a matriz do corpo físico? O perispírito. O perispírito é o corpo do espírito. Quem comanda é o espírito, a inteligência, a individualidade. E no perispírito fica registrado
Então nós temos ali como matriz para o futuro corpo que vai ser desenhado, trabalhado em todos os seus aspectos, até nos componentes da hereditariedade, tudo selecionando. André Luiz mostra isso para a gente em qual obra? Missionários da Luz, com... Pois é, mostra lá um mapa de cromossomos, ou cromossomas. É uma coisa maravilhosa a gente verificar. E no livro A Vida no Mundo Espiritual, em trabalho de equipe, foi catalogado. André Luiz, ele previu, inclusive, o próprio corpo em 3 dimensões. Já estudava no plano espiritual o corpo internamente, coisa que a gente vai fazendo ao longo do tempo, a ciência vai descobrindo, mas na espiritualidade isso já existe há muito tempo, até para reconhecer mais o indivíduo. Então vejamos, é um tratamento que, se necessário, deve ser dado com um medicamento. Às vezes a pessoa está deprimida, ela toma um medicamento que é um estimulante, eleva-se a produção de determinados mecanismos internos para ela encontrar um equilíbrio, ou a disposição mínima para buscar esse equilíbrio. É importante a gente entender isso. Mas, à luz do Espiritismo, nós sabemos que boa parte do componente depressivo é de origem o quê? Absolutamente espiritual, de influenciação psíquica. Aí vem os quadros, né, de obsessão, aquelas mais simples até as mais graves. E isso pode levar o indivíduo ao chamado fundo do poço. A depressão é isso. A pessoa chega no máximo do que ela pode chegar, como às vezes uma baixa autoestima, de um abandono de si mesma, de não se sentir em condições de ter qualquer elemento de força para poder reagir. Daí a necessidade de buscar ajuda. Estamos imunes à depressão? Não. Assim como o espírita fica estressado, ele também pode ficar deprimido. E a gente precisa de tratamento, de acompanhamento. A casa espírita dá um suporte muito bom, mas deve ser aliado ao tratamento material, médico, evidentemente. No Evangelho nós temos referência à depressão? Com essa palavra, não. Mas se falava no quê? Melancolia. Melancolia. Quando você pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da melancolia, você pode entender a melancolia como um ponto de tristeza espiritual, que aí é uma coisa boa, como Emmanuel nos ensina na coleção Fonte Viva, é algo que você sente como uma saudade de um mundo melhor, uma saudade de algo que você já viveu, um contato que você já teve. Isso é saudável, é bom, é melancolia, uma recordação, uma reminiscência. Mas pode ter a tristeza material, que é exatamente esse ponto da depressão. É negativo. É uma coisa que não é saudável, uma coisa que prejudica a nossa integridade, a nossa plenitude. Por isso que Jesus curava não só o corpo físico, mas principalmente despertava o espírito. Vocês se lembram? Saiu, Afonso, no Reformador de agosto, aquela mensagem da Sandra Borba, um trabalho muito bonito. Sandra Borba é do Rio Grande do Norte. E ela escreveu um artigo sobre o moço do manto marrom. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. Era um indivíduo que fazia palestras e curas em nome de Jesus. Isso está em Marcos, capítulo 9. E aí, ele fazia. E os discípulos viram, em dado momento, e o repreenderam. Você não pode fazer isso não. Quem é você? Ainda mais em nome do nosso mestre? Não vai fazer não. E eles chegaram todos assim, né, efusivos para falar para o mestre: olha, tem alguém lá falando o seu nome, curando o seu nome, a gente proibiu. Não o proibais. Aí vem aquele ditado que todos nós sabemos: porque quem não é contra nós é a favor de nós. É daí que surgiu essa passagem. Veja como o Evangelho é rico. Às vezes a gente conta assim um ditado, sabe como é que surgiu? Está lá no Evangelho, na narrativa de Marcos. E olha que curioso isso, porque Jesus ainda recomendou que não o proibisse. E aí vai a narrativa extraordinária da médium inesquecível Dona Ivone do Amaral Pereira. Na obra de Leon Tolstói, Ressurreição e Vida,
explicar essa passagem. Que o moço teria tocado as túnicas de Jesus quando ele estava a caminho diante da multidão, dirigindo-se para curar a filha de Jairo. O moço toca então o manto de Jesus, a sua túnica, e Jesus observa, sente, toca a sua cabeça, e eles trocam um olhar. Depois Jesus iria orientar a João para procurar esse moço e estimulá-lo a continuar na tarefa. E depois da passagem, do retorno do mestre à espiritualidade, esse jovem sonha com Jesus, e Jesus recomendando a ele que não apenas curasse os corpos, mas que fosse sim aquele instrumento da cura do espírito. E Sandra Borba, de maneira extraordinária, elenca as características do evangelizador anônimo, que para nós podemos tomar como do divulgador, do palestrante, de qualquer um de nós, ser tocado por Jesus, ser imbuído de uma tarefa. Quais os recursos que nós temos? Ele era um jovem, ele tocava um instrumento, vivia alegrando, falava com as crianças, com os jovens. E vai mostrar Leão Tolstói, ele já no final da existência, até em Roma, inclusive. É uma coisa impressionante. Então vejamos, todos nós somos instrumentos. E nós devemos trabalhar em prol da divulgação. Mas não estamos imunes às influenciações, aos impedimentos que nós mesmos criamos para a nossa atuação. E é preciso trabalhar isso. Se a depressão surgir, precisamos enfrentá-la, sem fugir. E quando chega na depressão, nós já estamos num caso mais grave que foi apontado lá por aquela psicóloga, Possato, a que você se referiu, da fobia. Chega a fobia social. A pessoa, ela já quer se afastar de tudo. Começa com uma timidez, que pode levar a uma insegurança, que pode levar ao que mais? Uma ansiedade, leva ao estresse e chega a um ponto culminante da depressão. A pessoa se isola, se afasta completamente. Ela precisa de um tempo. Não há como a pessoa deprimida estar diante do público. Ela precisa, de fato, estar durante um tempo recolhida, mas sendo acompanhada, nunca deixada só, porque às vezes ela própria se abandona. É o autoabandono que é gravíssimo e precisa ser cuidado. Diariamente, nós temos nas estatísticas no mundo e até no nosso país, infelizmente, muitas pessoas chegando ao suicídio pelo fator depressão. O que mais leva ao suicídio é esse estado de depressão. Mas nós estamos aqui para saber como superar, não é? Que é mais importante. Como é que a gente vai superar o medo, a inibição, o nervosismo de falar em público? Há momentos em que a gente precisa de um acompanhamento médico, concorda? É o que está dizendo aí nesse slide. Se a gente precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento, de uma terapêutica, nós vamos buscar. Seja um médico propriamente, seja um psicólogo, seja um terapeuta, nós vamos buscar. De preferência que tenha uma visão espiritualista, se for espírita, melhor ainda. Até pela visão que vai se passar, vai facilitar o acompanhamento. Tudo bem? Então, não recusar isso aqui. E não entender que o fato de só ir à casa espírita vai resolver o problema. É outro cuidado que a gente tem que ter. O espiritismo, a casa espírita, não compete com a medicina. Não compete. E nem é o caso competir. Por isso, é um somatório. Se a gente vê que há necessidade disso aqui, vamos conversar. Por que na nossa casa tem um atendimento fraterno, né? Que é um bate-papo, é uma recepção, é um acolhimento para um encaminhamento. A pessoa se sentir acolhida. O palestrante, o orador, o falador, é aquele indivíduo que está acolhendo o público. Então nós temos que abrir o coração no momento em que falamos, porque nós nos dirigimos para tocar o outro. E como a gente toca o outro? Quando nós estamos tocados. Se eu não me tocar, se a mensagem não me afetar,
Se ela não for dirigida primeiramente a mim, não tem sentido, meus amigos. Não tem sentido. Porque eu vou falar de algo vazio. E eu me sinto geralmente assim quando eu vou falar do amor. Toda vez que eu vou falar do amor, eu me sinto impotente, incapaz. E aí eu vou sentindo o amor e aquilo cresce, tem uma dimensão extraordinária que eu deixo de ser um pouco quem sou. Mas veja como é forte. Mas nós temos que ter consciência. E devemos chegar ao ouvinte. A gente vai detalhar esses aspectos. Como é que a gente vai vencer o medo? Olha o que foi colocado aqui no livro Como Falar em Público. O medo tem várias caras, navega por várias personalidades e se manifesta conforme a ocasião e a conveniência do comportamento com o qual passa a cooptar. Ele é medroso, estamos falando do medo. O medo também é medroso, mas é também corajoso, pois enfrenta o próprio medo para tornar-se dominante na atitude de quem o abriga e o alimenta. E aí a gente vê, como é que nós vamos superar o medo? A gente consegue superar o medo totalmente? Se a gente não consegue superar o medo totalmente, o que nos cumpre fazer? Aprender a conviver com ele, a lidar com ele. Vocês se lembram? É da minha época, acho que de boa parte aqui, talvez de alguns mais jovens não. Todos somos jovens, não é isso? Daquele narrador esportivo maravilhoso que cunhou a expressão pimba na gorduchinha. Osmar Santos. Ele dizia o seguinte: toda vez que ia transmitir uma partida de futebol pelo rádio, o coração dele batia mais forte. Essa atriz extraordinária que agora está num filme brasileiro que entra em cartaz agora por esses dias, como é que é o nome dela? Começa com Fernanda Montenegro. Toda vez que ela vai entrar no palco, subir ao palco, ela diz que o coração bate mais forte, vem aquela emoção. A mesma coisa nós temos como referência ao cantor Roberto Carlos. Então veja, de onde vem essa emoção? O medo, qual foi o primeiro conceito que a gente viu do medo? O medo é algo natural. Se é natural, ele vem de onde? Vem de dentro. Como é que nós vamos superá-lo ou aprender a lidar ou a conviver com ele? Trabalhando o autoconhecimento. Tudo começa por aí. E o autoconhecimento é um processo. Não é uma coisa que você faz do dia para a noite, nem da noite para o dia. É ao longo de uma vida imortal, não só de uma existência física, mas nós precisamos fazer isso. O autoconhecimento. Havia uma senhora que ela tinha medo de tudo. Ela tinha medo de sair de casa, tinha medo de ficar em casa. Ela tinha tanto medo que tinha medo até da própria sombra. E ela, certa feita, tomou a coragem e foi procurar o Chico para falar desses seus medos. Então chegou ao Chico e disse: Chico, eu estou com essa dificuldade porque eu tenho medo de tudo. E despejou o rosário de medos, de temores que ela tinha. E foi falando, e o Chico só ouvindo. Como ela era uma pessoa relativamente educada, ela se lembrou: nossa, eu estou falando aqui de mim, mas eu preciso perguntar para eu aprender. E você, Chico, você tem medo de alguma coisa? E o Chico, naquele jeito todo mineiro, disse: ah, minha irmã, eu só tenho medo de uma coisa. Eu só tenho medo de mim mesmo. Então, o maior enfrentamento que a gente tem é com quem? Conosco. É conosco. Por isso, o autoconhecimento que a gente vai aprender, e é um desafio enorme, porque se a gente for ver o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, acho que tem um exemplar aí, né? Esse verdinho, se eu não me engano. Ótimo. Olha que maravilha ali. O Afonso, Tânia, agora o colega mostrando. Isso aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução do Evandro Noleto, e tem também a tradução do Guion Ribeiro. A nossa casa tem o privilégio de ter duas traduções, né, de uma mesma obra, todo o Pentateuco.
E aqui nós temos no capítulo 17, aproveitando para dizer que está tudo em promoção, olha que coisa boa. Vocês compram 5 livros, que é o Pentateuco, por R$50. Diz que na casa espírita não pode fazer propaganda. Pode ou não pode? Deve-se fazer a divulgação. A divulgação. Então divulgue. É esse aqui o Evangelho, você vai comprar o kit, R$50. Pode passar na livraria e comprar. Isso é divulgação. Permitido na casa, faça. Por que não? Porque a casa é sustentada pela divulgação, pela contribuição que se dá. Nós não pagamos dízimo, mas a gente compra livro, faz parte do nosso aprendizado. Olha que coisa boa. E não tem nada de errado nisso, pelo contrário. Então o palestrante está diante do público, faz uma palestra de 1 hora e sequer mostra um livro. Isso é simplesmente inconcebível, inaceitável, com todo respeito. É preciso mostrar a obra boa da codificação, a obra do desenvolvimento. Se você está fazendo a palestra, cite, mostre a fonte, leia um trechinho e diga: está disponível para quem tiver interesse na nossa livraria. É um dever do palestrante como divulgador. Isso assusta alguém? Não. É tranquilo, né? Então, conhecimento de si mesmo. Nós vamos aqui no capítulo 17. Qual é o título do capítulo 17 mesmo? Sede perfeitos. Tão simples. A recomendação de Jesus: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. E aí nós vamos percorrer nesse capítulo 17 um item que fala do homem de bem. O homem de bem. Qual que é o item? O item 3 ou 4? É o item 3. O homem de bem. Veja, o palestrante está aqui, está com um livro com o pulso, achou ótimo. Nenhum problema, está mostrando, está divulgando. O homem de bem. A primeira frase sobre o homem de bem nesse texto. O homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Existe algum homem de bem aqui? Quando eu leio isso, eu fico assim: meu Deus do céu. Eu estou tão distante ainda do homem de bem, e aí vem ainda 2 partes aqui de texto sobre o homem de bem. Estou mais distante ainda. Essa lei é a mais simples de todas, é a mais completa. Lá da 3ª parte do Livro dos Espíritos, quando tem as 10 leis, começa com o primeiro capítulo das leis naturais, acaba com o da perfeição moral, mas tem 10 leis recheando, começando com a lei de adoração e encerrando com a lei de amor, justiça e caridade. A mais completa, porque contempla todas as demais. E o homem de bem é esse. Aí Kardec, na sua genialidade, vem colocar o item 4, que é a sequência do item 3. Ele pega uma mensagem sobre os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Aí a gente se sente mais confortável, né? Opa, esforçado, eu estou tentando, estou ali fazendo, transformar moral, preciso me transformar moralmente, e ainda domar as más inclinações. Ah, quer dizer que a gente tem más inclinações? Tem. E como temos, aí é o bom espírito, é aquele que está se esforçando, está procurando. E Kardec ainda completa com o item 10 para trazer o homem no mundo. É a aplicação de tudo isso no homem no mundo. E a gente faz essa viagem desse capítulo 17 lá, exatamente para a questão 919, que é a pergunta: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem nesta vida de domar as suas más inclinações, de corrigir os seus erros? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Está aqui. Kardec ficou satisfeito com a resposta? Não. Ele queria saber como. Ele pergunta: nós já sabemos que é necessário conhecer a si mesmo, mas como fazer isso? Eis o segredo. E a resposta, quem dá não é Geraldo Campetti. É um santo canonizado pela Igreja Católica. Santo Agostinho. O que Santo Agostinho diz? Fazei o que eu fazia. Todo dia, à noitinha, passava em revista o que ocorria ao longo do dia. O que havia feito de correto, reforçava no dia seguinte. O que havia feito de incorreto, procurava corrigir. Foi assim que, dia após dia, cheguei a me conhecer. E ali desenvolve em 3, 4 parágrafos um verdadeiro tratado da relação do indivíduo consigo próprio, com o próximo e com Deus.
que se nós colocássemos esses 3, 4 parágrafos em aplicação na nossa vida, não precisaria de mais nada. Tamanha sabedoria e a praticidade desse conteúdo. O conhecimento de si mesmo é fundamental para nós dominarmos o medo que está dentro de nós. Outro ponto, estudar o assunto. Claro, o palestrante ele tem que estar preparado. É importante saber o que vai dizer. Se eu não sei, meus irmãos, o que vou dizer, é melhor que eu não diga nada, que eu me cale. Eu não vou à tribuna espírita para dizer o que eu acho, o que eu penso. Você vai dizer o que está na doutrina. O nosso compromisso é a divulgação doutrinária e já está tudo aqui, assentado nas bases kardecianas, nos 5 livros, nos livros que desenvolve, na revista espírita, está ali, cheio de informações riquíssimas nos livros subsidiários. Às vezes a pessoa acha, não, Kardec está superado. Kardec está superado. O que está superado ou superada é a nossa ignorância. Essa que está superada. E nós precisamos nos superar buscando o conhecimento que não temos. Através do quê? Do estudo. Como é que a gente vai conhecer o assunto? Estudando, procurando, lendo, pesquisando, anotando, escutando pessoas experientes. Isso faz diferença. Faz muita diferença. E a gente vai aprendendo aos poucos. Então, o primeiro passo é saber o que vai dizer. Se você não sabe, é melhor não dizer nada. Tudo bem? O recado para nós palestrantes é, então, estudarmos. Esteja devidamente preparado em termos de conteúdo. Por quê? Porque isso vai dar segurança. E a insegurança é uma manifestação do medo. Ficou linkado? Ficou unido? Okay? Planejar a palestra. Quem pode ler para nós aí, por favor? Aquele senhor ali, se não passar para ele, vai ter... Já leu, né? Então tá bom, vamos lá. Aqui, o rapaz. Vamos tendo a participação de todos. Planeje a palestra. Além de saber o que vai dizer, é indispensável saber como será dito. Os especialistas advertem: mais difícil que planejar é executar o planejado. Muito bem. E são os especialistas administradores, porque não basta só planejar. Planejar é fundamental. Mas tem que colocar o planejamento em prática. Então veja, tão importante como o que dizer é o como falar. Como? Porque o palestrante, ele pode falar. Se tiver até 2 a 5% da plateia dormindo, ele está no elenco dos bons palestrantes. Se passar desse percentual, ele pode se autoexaminar. De 2 a 5%. Passou de 5%, 5% da plateia. Sabe por quê? Isso, quando eu comecei a desenvolver os trabalhos de comunicação, eu me lembro uma vez que eu estava falando e havia uma outra pessoa assim, sonolenta. Isso é perfeitamente natural, não tem nenhum problema. Mas eu estava falando sobre a necessidade da gente acordar para o Evangelho, despertar a mensagem do Cristo no nosso coração. E é preciso então, meus irmãos, acordar para a realidade. Eu dei aquele grito, a pessoa deu um pulo, eu falei, meu Deus do céu. Ela estava lá conversando com o mentor espiritual ou com o obsessor, não sei, nesse caso é melhor não entrar no mérito, e aí veio à tona aquela coisa toda. Então, mas isso significa o quê? Depois eu fui aprendendo, se você tem 2 a 5%, 5% no máximo do público, então se você tem, não é, 100 pessoas assistindo, se ali 5 pessoas estão meio assim ausentes, está dentro da normalidade. Porque às vezes há fatores, a pessoa está cansada, teve um dia difícil, às vezes as palestras são à noite, a maioria ainda. Então você não sabe, e a pessoa pode estar ali naquele momento com os olhos fechados recebendo uma ajuda. Está sendo conduzido pelo mentor espiritual, alguns vão pelo obsessor, mas aí é outra questão. De qualquer maneira, está na casa espírita. Agora é importante você planejar para saber como vai falar, porque a palestra, nós vamos ver aqui depois do almoço, ela não pode ser chata, monótona. Não existe o momento desagradável da palestra. A gente vai dizer assim, gente, então vamos ver, a palestra tem 3 momentos.
Quais são os 3 momentos? Início, a introdução, desenvolvimento, que é o meio, e o fechamento, que é a conclusão. Então, início, meio, fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Tudo bem? Então, qual é a maior parte da fala? Desenvolvimento. Vocês vão ver ali em percentual que coisa maravilhosa. 75% do tempo é o desenvolvimento. Eu não posso, por exemplo, chegar e dizer: vocês me desculpem, me perdoem, mas agora eu vou entrar na parte chata da palestra, que é o desenvolvimento. Você faz o que com isso? Você mata quem está ouvindo e se mata também. Não pode. Não pode. Acabou. Como é que você pode? Não tem um momento. Olha, eu sinto muito, mas eu vou ter que dizer isso. Então, fique sentindo e não diga nada. Porque o público não é obrigado a ouvir o que ele não gosta. Mas, às vezes, nós precisamos falar o que o público precisa ouvir, a gente também. E a gente vai aprender. O palestrante fala primeiro para quem? Muito simples, não se esqueçam e não vamos nos esquecer jamais. Quais são os 2 ouvidos mais próximos da boca que fala? Então, o palestrante fala primeiramente para si mesmo. Então serve tudo para ele. Por isso que tem que ser interessante. E ele tem que estar interessado. Se ele não está interessado, a coisa fica monótona. Imagina, isso aqui é uma parte meio, sei lá, não tem muito domínio. Pediram para eu falar, mas eu não estava inseguro. Se prepare, porque senão não fale. Eu falo sobre qualquer tema do Espiritismo. Você vai falar sempre a mesma coisa sobre qualquer tema. Não dá. Não, eu posso falar sobre parte científica. A pessoa não tem o mínimo conhecimento, vai falar o quê? Tem que estudar, tem que conhecer. E além disso, tem que saber compartilhar a mensagem. Não é ensinar a mensagem, é compartilhar. A comunicação é tornar comum. Isso Augusto Minicucci, um psicólogo da área comunicacional, nos ensina. Comunicação está no próprio termo, no vocábulo. Comum. Comum é como um. Para se tornar como um é falar a mesma linguagem. E já lanço aqui de antemão, quem é o elemento ativo da comunicação? O elemento ativo da comunicação é quem fala ou quem escuta? Eu senti uma certa divergência. O elemento ativo é quem fala ou quem escuta? Exatamente quem escuta. Esse é o ponto para tomar a comunicação como algo interativo, como tornar comum. Quem está escutando é que vai processar, é que vai trabalhar aquela mensagem. Mas aí você diz, quem é o primeiro escutador? É quem fala. Então continua a regra, que o elemento ativo da comunicação é quem escuta, não é quem fala. Porque quem fala é o emissor, ele não está fazendo mais nada do que a obrigação dele. Mas não deve ser uma obrigação pesada, deve ser uma obrigação com satisfação. Ele faz por amor, porque ele gosta. Eu detesto falar em público, então não fale, meu amigo. Se você detesta falar em público, imagine quem vai estar lhe ouvindo. Vai ter quase ódio por você. Então vamos ter o bom senso. Mas não gosto, eu acho, não, você está um pouquinho exagerado na sua timidez, vamos trabalhar um pouquinho, você dá conta, a pessoa vai se desenvolvendo, aí tudo bem. Tá certo? Então, é o escutador. Vamos ampliar a possibilidade de enxergar uma realidade sob vistas distintas. Isso é aprendizado. No momento em que eu aprendi que o emissor é aquele que é o ativo, a mensagem é aquele caminho que segue por um canal, e o escutador é o passivo que vai receber a mensagem, eu estou colocando a tradição da comunicação mecânica, não aquela que é de interação, de compartilhamento. Porque quem recebe a mensagem não é passivo, ele é ativo, ele é dinâmico, ele é quem processa e vive essa mensagem. Por isso o palestrante é o primeiro escutador, e ele deve passar isso e transmitir com sinceridade, porque ele deve sentir e viver isso. Oi? O receptor. E aí, a preocupação com o público, como é que ele está escutando, como é que ele está captando e entendendo aquela mensagem, tá certo? Planejar a palestra, verificar ali um roteirinho e cumprir isso adequadamente, pois não? Isso. O que é executar o planejado? Você faz um roteiro, o Richard Simonetti fala aqui para nós,
No início, a gente lê mais e fala menos, quando a gente está começando a falar. E eu me lembro quando eu estava no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Urânia, só tem no mapa do estado de São Paulo, você tem que olhar muito bem, senão não acha. A cidade tinha 4.000 habitantes, quando eu saí ficaram 3.999. E havia uma cidadezinha maior ao lado, que é Jales, né? Quem conhece lá aquela parte noroeste de São Paulo sabe o que eu estou falando. Votuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto, ali, tudo região muito boa, né? E eu fui fazer uma palestra uma vez em Jales, que eu fui convidado, eu tinha acho que 13 para 14 anos. Eu não tinha noção nenhuma, a gente vai ver depois um pouquinho sobre retórica, sobre eloquência, não tinha a mínima noção disso, embora tivesse intuições. E aí eu fui fazer a palestra. Estava fazendo a palestra, preparei, e aí eu falei lá para o pessoal, gente, eu tinha meia hora para falar, tinha falado 15 minutos, aí eu disse assim, para não cansar mais vocês, eu vou ler uma mensagem. Aí eu li uma mensagem de 5 páginas. Nunca mais fui convidado para falar naquela cidade. Até hoje. Richard Simonetti ensina que a gente, no início, lê mais e fala menos. Depois você fala mais e lê menos. Mas não impede da gente pegar um livro, fazer uma leitura e mostrar o livro. Um trecho, um parágrafo, uma frase. Ah, não estou bem certo. Eu prefiro você ler da maneira correta do que você falar da maneira equivocada. Onde foi mesmo que Allan Kardec colocou que é preferível recusar 99 verdades a aceitar uma mentira? Muito bem, em lugar nenhum. Ah, sim. Erasto falou o quê? É preferível recusar 9 verdades a aceitar uma mentira. Então eu não estou na dúvida, pesquisa antes, vai ver direitinho como é que é. Está na dúvida, abre a Livro dos Médios na página tal certinho e leia. Tá certo? Só foi um teste, viu? Mas é isso mesmo, é bom. E aí a gente vê, planejar a palestra é fundamental. Depois, praticar além do necessário. Quem gostaria de ler para nós rapidinho? Nosso tempo está avançado, né? A única maneira de aprender a falar é falando, não há outra saída. E o jeito de superar o medo de falar em público é falando em público. Também não existe milagre que possa resolver o problema de outra forma a não ser praticando. Quem foi que leu? Tem alguma explicação? Não. Não? Não, já está bem explicadinho. Tá bem, né? Como é que a gente aprende a andar? A nadar? Pois é, a falar e falar em público. Em público. É claro, você aprende a falar falando, mas falar em público, falando em público. Não há outra maneira. Não é? É o exercício, por isso praticar além do necessário. Queria dizer para vocês que esse desenho aí, ó, eles foram realizados por um menino de 15 anos. Não é? Esse aqui foi por um design profissional. Esse aqui é um menino talentoso de 15 anos. Então, o que esse quadro nos passa, essa imagem? É você praticar bastante. Você vê, começa ali durante o dia, avança à noite, né? Vai lá. Cuidado para não ser um workaholic e depois ficar, né, estressado, mas workaholic é aquele que trabalha, né? Afonso, você é um workaholic? Você é workaholic, aquele que trabalha assim... Já não mais. Eu sei disso porque o Afonso é de uma aplicação admirável. Então a gente vai fazer essa prática, esse exercício aqui. O jeito de superar o medo de falar em público é falando em público, é exercitando, faz parte da competência o exercício. Praticar além do necessário é uma maneira de a gente superar o medo. Aí você vai diante do espelho, não é isso? Fica lá diante do espelho, chama lá o seu cachorrinho, o papagaio, bota todas as vítimas ali e começa a exercitar. Pega um texto, vai lendo em voz alta. Aqui no Como Falar em Público, existe uma recomendação. A leitura em voz alta ajuda a gente a desenvolver a parte da fala, da dicção, da pronúncia. Nós vamos ver essa parte de exercício depois. Como é importante. Então, trabalhar isso, superando gradativamente, aos poucos, fazendo sempre exercícios. Quanto mais, melhor. Agora, vamos tomar cuidado para a gente aprimorar o quanto possível, mas não ser o perfeccionista. Tem um rapaz que está aqui no livro, ele nem sabe, ele sabe porque eu disse para ele depois que a gente publicou. Ele é um porteiro lá da FEB, em Brasília. Toda vez que a gente chega, entra assim com o carro, ele
coloca os 46 dentes deles assim num sorriso extraordinário, né? Uma maravilha, tem até dente de sobra. Mas é lindo, aí ele sorri e diz, e aí, doutor, como é que vai? E aí você, nossa, eu estou com tanta pressa, tanta coisa para resolver, tem que trabalhar aqui de manhã na FEB, tanta situação, e depois tem o segundo turno ainda, o terceiro turno com trabalho profissional e aula, um monte assim. Você vai e começa a falar, ih, rapaz, olha, tá aí né, tem muita coisa. E você vai falando, imagina, né, estou sem tempo, imagina se tivesse tempo, tá lá, né, 2, 3 minutos reclamando, fazendo fila já de carro, aí você se lembra, meu Deus, eu sou educado, eu tenho que perguntar para ele como é que ele vai, né, e você pergunta, como é que você vai? E você, como é que vai? Aí ele diz assim, doutor, eu vou muito excelente, muito excelente. Aí você aprende que perdeu uma boa oportunidade de ficar. E aí, toda vez a gente está aprendendo. Quando o livro saiu publicado, eu fui lá e dei, olha, você está na página tal aí. É mesmo, doutor? Estou aí? E sorriu assim abertamente. É uma coisa linda, aprendi isso. A gente, se está bom, gente, pode ficar o quê? Melhor. Pela escala de Likert, se está bom, pode ficar? Calma. Se está bom, pode ficar muito bom. Se está muito bom, pode ficar ótimo. Se está ótimo, pode ficar excelente. E se está excelente? Pode ficar muito excelente. O estilo próprio, a naturalidade. Vocês acham que há alguns palestrantes que imitam outros palestrantes? Só para pensar, por favor. Não precisa responder. Aqui, o Mariano, que foi o Marcel Mariano entrevistado aqui, ele coloca que cada palestrante é um. Divaldo é Divaldo, Raul é Raul, e a gente sempre pega esse exemplo do Raul, porque quando a gente passa a ouvir, a escutar, a entender melhor, em termos de palestra e tudo, a gente vê que só o timbre da voz do Raul, só escutando, é parecido com o do Divaldo. E o estilo clássico de uma oratória, olha isso. A maneira de desenvolver é diferente. A argumentação é diferente. O ritmo da fala é diferente. Então nós vamos vendo as diferenças. O que está querendo colocar aqui? O palestrante tem que ser o quê? Ele mesmo. Não queira imitar o outro, porque quando a gente imita o outro, a gente perde a naturalidade. E a coisa mais bonita ao falar em público é ser natural, não é ser artificial. Quando você vem com gestos montados, preparados, que a gente aprende algumas técnicas na oratória, na retórica para a eloquência, é tudo muito bonito, mas você não pode exagerar. Você tem que fazer de maneira espontânea, natural. A gente vai ver sobre os gestos aqui à tarde. Como é que a gente faz uns gestos e tal. Por que isso é importante? Você manter o seu estilo. Eu não posso pegar uma regra absoluta, feitinha, e seguir aquilo como se fosse um manual, uma cartilha. Em oratória, isso não existe. O orador tem que ser quem ele é. E isso é que faz a diferença. Por isso, manter essa originalidade, essa naturalidade. E uma coisa extremamente importante também, autenticidade e coerência. Quem é que pode ler para nós? Ótimo, vamos lá. Autenticidade e coerência. O orador não é um ser humano perfeito, mas tem a obrigação de se esforçar constantemente para tentar colocar em prática os ensinos estudados e compartilhados com os ouvintes nas palestras espíritas. É preciso reconhecer que o palestrante diante da tribuna é um referencial para os ouvintes, e o exemplo é a chancela da teoria. Você concorda? Com certeza. Por quê? Porque o orador ele está na posição de transmitir qualquer tipo de ideia. Pode ser boa ou ruim, mas ainda assim ele está na posição de transmissor. Transmissor ou aquele que compartilha? As duas coisas. Tá. Então, se vocês permitam, vamos fazer assim uma ampliação. Quando eu transmito, eu estou na posição de quem ensina, como o professor faz com o aluno. É uma posição ativa para alguém que está passivo. Quando a gente compartilha, eu me coloco na posição também de quem aprende, porque há uma troca, uma via de mão dupla.
A transmissão é uma via de mão única. Eu transmito e você recebe. Entendeu ou não entendeu, o problema é seu. Esse é o expositor tradicional. É por isso que nós não chamamos hoje, na teoria que a gente desenvolve, de expositor espírita. Embora a própria FEB tenha uma apostila antiga com essa denominação. Mas a gente vai avaliando e vai aperfeiçoando o entendimento. Não é que esteja errado, mas a gente pode aperfeiçoar. O conceito é fundamental. Então nós nem chamamos o orador espírita, porque é um nome até pomposo, que seria uma conferência. A gente chama do palestrante. Nós somos palestrantes. Palestrante é aquele que fala, é aquele que compartilha a mensagem. Esse é o palestrante. A denominação só, a questão, Campete, é essa? Tá, pode ser. Mas a gente precisa definir, precisa conceituar para a gente se entender. Então, só essa colocação para a gente ampliar essa via de mão dupla. A comunicação é isso. Senão a gente não chega no público, ou não sabe medir como está chegando. Porque nós transmitimos, ele recebeu ou não recebeu, como ele tratou isso, é com ele, não é comigo. Mas o divulgador, o comunicador, ele tem essa preocupação com a reciprocidade. Daí ser um compartilhamento. Tudo bem? Muito boa a sua colocação, agradeço a participação. Então a gente vê, nós somos referenciais na tribuna? Claro. A gente observar desde o momento que chega. O orador chegou. Qual que é o indicado para o orador chegar na casa espírita? Pelo menos quantos minutos antes? Quanto antes puder chegar, melhor. 1 hora, meia hora, 15 minutos preferencialmente. Por quê? Ele chega e senta, tranquilo, se sintoniza com os mentores da casa e pede autorização para fazer o trabalho. Essa é a postura sensata do palestrante. Um respeito. Aí entra naquela questão do planejamento. E se ele falar alguma coisa que não estava planejado? Já aconteceu com vocês? Muito, acontece. O que não pode é você falar só o que não está planejado, que aí tem algum problema. Confere? Aí não há planejamento. Mas se você planejou e de repente você fala algo que não está planejado, é provavelmente porque aquilo tem o quê? Um objetivo, isso, para atingir um ou mais, ou para chegar, não atingir, mas chegar a um ou mais, que está precisando daquele ponto. Quantas vezes eu não falei e de repente eu falei alguma coisa que eu não tinha planejado no meu estudo, aí depois a pessoa chega, rapaz, sabe aquele ponto que você falou? E era exatamente o ponto que eu não tinha planejado. Mas aquilo caiu feito uma luva para mim. Estava precisando ouvir? E estava também, eu também estava. Aí a espiritualidade entra. O que você não pode é fazer a palestra totalmente mediunizado, você pode falar inspirado, mas o orador mediunizado é um problema. Há oradores aí que falam, começam a falar, já se mediunizam. E aí, olha, a palestra não é uma sessão mediúnica, embora a mediunidade exista e funcione em qualquer instante, em qualquer momento, circunstância, situação e local. Mas a pessoa tem que ter o equilíbrio. Ela tem que estar consciente do que está fazendo ali. E há momentos que você tem uma inspiração maior, isso é natural. Às vezes você nem se recorda ao certo do que falou. Pode ter momentos assim. O que não pode, isso virar uma regra. Tudo bem? Então, cuidado, porque autenticidade é o quê, gente? Ser autêntico é ser o quê? Ser verdadeiro. Eu sou autêntico, eu sou verdadeiro. O orador, o palestrante tem que ser verdadeiro. Se o palestrante for hipócrita, for falso, a mensagem não vai seguir. Não vai chegar. Porque ele não é convincente. Muito menos persuasivo. O convincente é aquele que faz a pessoa acreditar no que ela está falando. Persuasivo é quando você arrasta a pessoa para defender, acompanhar aquela filosofia. Aí torna-se adepto, tudo bem? Veja, eu não serei nem convincente, muito menos persuasivo, se eu não for verdadeiro. Então tem que ser autêntico. Além de ser autêntico, eu tenho que ser coerente. O que é ser coerente? É agir em concordância com a fala, ou seja, aliar a teoria à prática. Não basta apenas a gente falar muito bonitinho se as nossas ações são feias. Outro dia eu fui consultado, por exemplo, uma pessoa chegou, olha, Geraldo, a gente está com uma situação,
Tem uma pessoa aqui que fala muito bem. Ela é um palestrante assim que tem uma eloquência, uma facilidade em compartilhar e se comunicar. Mas ela é uma pessoa que bebe. Ela tem um problema com o álcool. Ela é alcoólatra. O que você acha? Você acha que a gente deve continuar convidando a pessoa para fazer palestra? Eu falei, deve. Depois que ela fizer um tratamento e tiver superado esse vício. Ou o tenha sob controle. Porque se você tem uma pessoa que está no métier do vício e ela está falando da doutrina, dos exemplos e tal, como é que vai ficar? Isso, meus amigos, não significa que toda vez que a gente falar de autenticidade e coerência, eu me lembro, quando fizemos um curso de 9 semanas e meia, parece até aquela coisa de amor, não é? De 9 semanas e meia na Federação Espírita Federal com uma equipe, e foi um trabalho muito interessante, um colega da equipe sempre dizia o seguinte, quando for falar de coerência, isso não significa que a gente tem que praticar tudo o que fala, porque senão a pessoa, olha, eu não dou conta ainda de praticar isso, então eu não vou falar. Mas aí a gente volta à tônica para ampliar. O orador fala primeiro para quem? Então o palestrante está se dirigindo a ele primeiramente. Ele tem que sentir a mensagem, aquilo toca a ele, é importante, ele se esforça para colocar em prática. E ele se coloca para os outros como normal, como comum. O orador não é a pessoa diferenciada a ponto de dizer assim, eu sou o supremo, eu sou o máximo, eu sou o de luz. Nada, meu amigo. Você é um ser comum como outro. E aí o público identifica, nossa, ele também passa por essa provação, por essa dificuldade. É isso. Agora, é claro que a gente tem o bom senso de reconhecer também que nós estamos nos esforçando o tempo todo por fazer o melhor. É aquela coerência. Olha, eu estou falando isso aqui, serve para mim também. Não é só para vocês. Porque nós estamos juntos, nós estamos unidos, temos necessidades semelhantes. Ninguém aqui ainda é perfeito. Já tem alguém aqui que é de luz, já está acendendo, a gente não está vendo? Então a gente tem que compartilhar a mensagem nesse sentido. Você se coloca como indivíduo para que ele reconheça que você é comum. Eu me lembro quando, só para passar a palavra para você, estava num outro estado, eu tinha feito um trabalho num dia, no dia seguinte a pessoa fez outro trabalho, né? E eu tinha um seminário no dia seguinte e ele fez a palestra na noite. Então eu falei na noite, ele fez o trabalho ao longo do dia e fez a palestra na noite. E eu ia fazer um seminário no outro dia de manhã. Quando ele acabou a palestra, é uma pessoa muito reconhecida, né? Tem um carisma, assim, as pessoas gostam muito. E aí eu estava acompanhando, porque estava ali a questão de solidariedade, enfim, dando apoio. E um senhor me viu, eu estava acompanhando, ele viu assim, acho que ele ficou com dó de mim. E aí ele falou desse jeito, hoje a estrela é outra. Ah, meus irmãos, por que ele foi falar isso? O sangue italiano subiu. Eu dei um abraço nele e falei, eu não lhe conheço, mas o palestrante é o que mais necessita de luz. Está muito distante de ser uma estrela ainda, qualquer um de nós. E aí dei um abraço nele, mas eu entendo o que o senhor está falando. Ele estava querendo me consolar, porque no dia seguinte o público me tomou como essa, e naquele dia era um indivíduo. Não tem que ter isso. A gente endeusa o palestrante, faz uma situação completamente problemática, porque depois ele fica naquela situação, como é que vai superar aquilo? Se ele se deixar insuflar pelo orgulho, ele vai se desviar do caminho, e isso não é saudável. Então, cumpre-nos esse cuidado todo com essa coerência da gente procurar, de fato, colocar em prática aquilo que a gente está falando. Exatamente. É muito importante o conteúdo, como compartilhar esse conteúdo. O palestrante necessariamente se coloca à frente, porque ele está, nesse momento, como aquele que compartilha. É um facilitador, é um palestrante. Pode ser um monitor, pode ser um evangelizador. Pode ser que ele está coordenando uma reunião, está dirigindo um trabalho. Ele está à frente, ele tem que se mostrar naturalmente. Mas não se mostra por si, pelo personalismo. O que se mostra é o trabalho, a importância da doutrina.
E no conjunto de material que a gente trouxe de Brasília, e já tinha aqui também para vocês ficarem à vontade para adquirir, vocês podem adquirir à vontade, tá certo? Se quiserem e se não quiserem. Quem não quiser vai direto para o umbral, mas não tem problema, tá? Então, tem até um kit promocional aí, estão fazendo um valor especial, enfim. Aqui no Como Falar em Público, que é o DVD, é diferente do livro. Cada produto é diferente. Aqui também tem palestras espíritas do nosso presidente, uma abordagem mais conceitual, aqui a gente entra em exemplos práticos. E aqui nós colocamos em dado momento a questão da valorização do palestrante. O palestrante, e nós vamos provocar isso depois do intervalo do almoço também, ele não deve se promover, jamais. Quem é promovida é a doutrina. O palestrante é um instrumento. Toda vez que ele começa a se promover, ele coloca o trabalho a perder. Não a doutrina, mas o seu trabalho. E depois ele não serve mais como um instrumento adequado. Está desafinado. Vai precisar afinar no mesmo diapasão dos desígnios divinos. Esse é o nosso compromisso. Então, vejamos aqui para o nosso consolo. A caminhada da renovação interior ainda pode ser longa. Ainda é, com certeza. Mas nós já demos os primeiros passos. Alguma coisa a gente já fez. Outras coisas nós podemos fazer. Mas tenhamos a certeza, toda vez que a gente tem um interesse, uma vontade, uma disposição, e de fato agimos naquele sentido, nós podemos contar com o apoio dos amigos espirituais. Eles nunca nos faltam. E esse suporte espiritual é indispensável para a nossa felicidade e para o trabalho exitoso. Essa é uma primeira parte sobre o medo. Depois que a gente tomou uma série de providências para lidar com o medo, com essa emoção que é natural, que está dentro de nós e que a gente deve então trabalhar para superar, se não aprender a conviver, a gente precisa ainda adotar algumas providências que estão elencadas aí, que a gente vai ver em detalhe depois do almoço, em outro slide. Um cuidado que a gente não pode esquecer, onde a gente vai falar, o horário, o público, como é que é as características, o tema que a gente vai tratar, o tempo que a gente tem, o material que a gente leva, essas coisas todas. Como todo trabalho não é pessoal, é preciso que a gente divulgue aqueles que compartilharam conosco a responsabilidade de trazer para vocês essa experiência aqui. Então nós temos aí o nome de todo o pessoal. Ajudou-me a escrever esse livro, naturalmente, uma psicóloga, que a gente precisa dessa abordagem necessariamente para poder tratar desses assuntos do medo. E aí, os demais detalhamentos dos créditos, só para a gente registrar. Com relação a esse primeiro momento, vocês têm alguma questão, alguma sugestão? O que nós vamos fazer? Depois de ouvir vocês aqui, nós vamos ter um intervalo para o almoço, né, Tânia? Vamos voltar a 13h e teremos 2 momentos ainda. Uma outra parte do conteúdo mais prático de como fazer uma palestra, como preparar uma palestra e como fazer de fato. Nós vamos ter uma parte prática bem rápida, mas vai ser importante, tá certo? E queria deixar à vontade vocês para nesse momento do intervalo, né? Qualquer conversa que quiserem, eu estarei à disposição. Vocês também podem passar na nossa livraria, estejam lá, isso é importante. Mesmo que não adquiram, vão lá, vejam os livros, tem tanta coisa boa, né? Se puderem adquirir o material específico que a gente mostrou aqui, né? Que é o Como Falar em Público, o livro. Esse kit aqui de DVDs, que são 2 DVDs, e a Dimensão da Fala. Além de outras obras que vocês vão ver lá e nós vamos comentando à tarde também. A FEB está lançando um livro por mês, para vocês terem ideia. Todo mês nós temos um título novo, não é reedição não, título novo. Seja para adultos, seja a literatura infanto-juvenil, tá? Além das reedições. Vamos só passar a palavra aqui e a gente... Posso estar aqui 12h45 para se o pessoal quiser, né? Algum autógrafo, enfim, estamos à disposição para conversar, pois não.
eu achei interessante quando você colocou nessa questão dos temas, que um palestrante é convidado para abordar um certo tipo de tema. E já aconteceu várias vezes, entendeu? De eu ir toda empolgada, entendeu? Diante do tema e chegar na palestra e ser abordado outra coisa totalmente, vai falar de tudo, menos daquele tema. Isso aí, eu achei assim, muito interessante quando você colocou sobre isso. É só uma observação. É muito boa observação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Infelizmente, né, o nosso colega aqui da direção está até reforçando isso. Acontece muito, ainda acontece demais. Outro dia mesmo perguntei para um colega como é que foi a palestra e tal. Ele estava na direção, né? Aí a pessoa disse, olha, ele fala muito bem, ele tem uma interação muito boa, só que ele pouco tocou no assunto. Aí é um problema. E onde a gente volta? Na solução. Você ter um esquema aqui, tem um elenco de temas e de sugestões de bibliografias para você desenvolver os temas. Isso é importante. Então, a Casa Espírita, na sua organização, tem que ter uma escala. Tema livre. Tema livre é uma faca de 2 legumes. Deixa o tema livre. A pessoa vai falar, fala o que ela bem quiser e olhe lá. Aí na semana seguinte tem a palestra. Por coincidência, o palestrante elege o mesmo tema. E aí, gente? Mas os ouvintes precisavam ouvir isso. Não, o plano espiritual está planejando. E o que você está fazendo aí? Se o plano espiritual está planejando, então tchau, meu amigo, você pode desencarnar. Porque é uma questão administrativa. Se é administrativa, é resolvida pelo povo encarnado. É pelas almas, não pelos espíritos que estão desencarnados. Eles podem até orientar, sugerir, dar um tom para a gente, às vezes quando a gente está meio desalinhado, vem lá dar um recado, olha, vamos forçar isso aqui, precisa, né, ter mais disciplina, enfim. Eles estão conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então faça uma escala de palestrantes, cadastre, consulte, verifique, entrevista, vê se eles têm competência, condições, se não, oferte essas condições através de seminários, de workshops, de encontros sobre o assunto, passa um tema com bibliografia, com objetivos, e ainda dizendo para ele, você tem tanto tempo para falar em tal horário sobre esse tema, com tal bibliografia, com tais objetivos, você vai ser avaliado, viu? Aí é que está o negócio. Como é que nós vamos abordar isso? Criando uma cultura. Por que acontece muito nessa história, infelizmente? Por falta de disciplina. Se a gente começar a fazer uma gestão, de fato, que é um controle, mas uma gestão participativa, envolvendo as pessoas, elas compram, entre aspas, a ideia, elas fazem parte. Elas vão ver que aquilo é importante, é necessário e vão atuar para colaborar na implantação daquilo. Haverá resistências? Inúmeras, muitas. Provavelmente, a própria diretoria da casa não vai querer. Mas você tem que trabalhar no sentido de formar essa cultura. Quando se vê como isso é útil e importante, as pessoas vão reconhecer. Tá certo? Eu estou falando aqui porque eu acho que vocês são de casas distintas, não são? Frequentam várias casas, não é? Além daqui da própria federação. Então é importante a gente tentar levar a experiência. Por isso um material desse é um recurso que vale a pena. Tudo bem, gente? Algo mais? Muito obrigado pela atenção nesse primeiro momento. Então, só um momentinho que tem o fechamento aqui pela nossa direção.